ele envolve várias etapas, mas eu considero o ponto fundamental para você fazer um bom trader em corrida de cavalos é justamente você fazer uma boa análise, escolher as corridas para trabalhar e, consequentemente, você vai ter muito mais chance de atingir seus objetivos. Então, essa aula ela vai esclarecer tudo que é necessário e os passos que eu utilizo para encontrar os cavalos para trabalhar em back. Então, os critérios que eu utilizo são: o favorito, ele não deve ter odds superior a 4. Ou o favorito, ou o segundo, ou o terceiro cavalo tem que ter vitória na forma dele. Corrida que não tem vitórias não me interessa. Evito trabalhar corridas STKS porque são cavalos novos, tem pouca informação para análise. Evito corridas CHS para trabalhar em back. Quando eu trabalho CHS, normalmente eu trabalho Marley, porque existe o risco de muitas quedas. Então eu vou rodar o vídeo e vamos ver passo a passo o que foi feito nessa análise. No momento, eu cliquei para ver o preço que foi negociado para esse cavalo. Aí eu cliquei para ver o histórico das corridas do cavalo e também verificar o preço que foi negociado. Aí está me mostrando que esse cavalo fez essa corrida e chegou em tal posição. Ao clicar aí, eu tenho que estar logado na Betfair, ela vai me reproduzir o vídeo dessa corrida que foi realizada. Então, ao ver essa corrida e ver a posição que ele chegou aqui, é que eu vou, pela primeira vez, vou identificar o cavalo. E aí eu assisto novamente o vídeo, já sabendo qual é o cavalo, e aí eu vejo como ele se comportou naquela corrida. Observo também o jockey que vai trabalhar com ele nessa nova corrida e o jockey que trabalhou na corrida anterior. Então são tudo informações que vão se fechando para trazer você a uma conclusão de como você vai trabalhar aquele cavalo na corrida. Então observe que eu já publiquei a primeira aula de análise, já publiquei a segunda aula de análise e essa vai ser a terceira aula de análise. Então vamos ter que juntar todas essas informações, que dá em torno aí de praticamente quase 40 minutos de aula, tudo só para que a gente possa aprender a analisar a corrida de cavalo, a selecionar a corrida que a gente vai fazer e trabalhar em back, se for a preferência, e trabalhar em lei, se for a preferência. Eu normalmente prefiro mais trabalhar em back, porque eu tenho uma tendência a me expor muito no mercado quando trabalho em lei. E trabalhando em back, nós sabemos que a gente expõe só a stake. Então nesse momento eu estou vendo o outro cavalo, ele chegou em segundo lugar, cliquei para ver a corrida. Aqui eu vou botar ele mais para frente um pouquinho para a gente não perder tempo aqui nessa
demonstração, mas é um recurso que a Betfair tem que poucas pessoas utilizam, que é no próprio site da Betfair você vê as corridas e como o cavalo se comportou, se for aquele cavalo que você está planejando em trabalhar com ele. Você tem que estar logado na Betfair para poder estar verificando as corridas. Eu levo em média em torno de 15 minutos para analisar uma corrida. Mas para mim é interessante o investimento desse tempo e você poder entrar no mercado que você sabe onde está pisando. Em se confirmando as estatísticas, as informações da análise, você tem um poder muito grande para sair com um resultado bem satisfatório. Outro ponto que deve ser observado é, quando a gente analisar, selecionar os cavalos que vai botar na leather, e na hora que você abrir o Gigstoy, aqueles cavalos que você selecionou estiverem totalmente diferentes ao abrir o Gigstoy, por exemplo, um cavalo... Deixa eu dar uma paradinha aqui. Voltar aqui um pouco. Por exemplo, esse cavalo... Mais para frente. Por exemplo, eu analisei esse cavalo 2. E ele está com essa ordem. E a minha programação, conforme que eu analisei, vou trabalhar em lei nesse cavalo. Ao abrir o Gigstoy, minutos antes da corrida, esse cavalo, que estava com a ordem de 9, ele passa a estar com a ordem de 5 e ele está lá como o segundo favorito. Então, você tem que mudar a sua estratégia. Então, aquele cavalo que, em princípio, estava sendo projetado para se trabalhar em lei, você tem que ter cuidado, porque ele poderá surpreender. Há uma mudança da sua estratégia em função da colocação que ele ficou no site do Gigstoy. Aqui é a plataforma, como eu já havia explicado no vídeo anterior. Então aqui, ó, esse cavalo ele tem 100% de chance. Vou no PV3 para verificar se tem algum cavalo de arrancada. No caso aqui eu vim no PV1. Então no PV1, quanto mais próximo do 9 o cavalo tiver, melhor. O PV1 é diferente do PV3. O PV3, quanto mais um ele tiver, olha cá, melhor. Depois veio nesse outro site. E eu analiso Pateform. Então, se no Pateform está me indicando que determinado cavalo vai vencer, eu dou a ele uma estrela. Vou no outro site, no Putter. Se ele classificar também aquele cavalo, e nesse outro site se classificar como o vencedor, ele recebe uma estrela. Consequentemente, o que ocorre?
Se esses 3 sites indicarem o mesmo cavalo para vencedor, ele vai receber 3 estrelas. Então ele vai ter muito mais chance de ganhar. Então aqui nessa etapa, o que é que a gente vai verificar? Vamos ver. Vou voltar um pouquinho que passou rápido e ali tem informação importante. Selecionei a pista. Ó, deixa eu dar uma parada aqui. Aqui o que é que a gente vai observar? Aqui ele está informando a quantidade de corridas que esse cavalo fez e a quantidade de vitórias que ele fez. Quem vai trabalhar back deve pegar o cavalo que tiver mais vitórias e que tiver a ordem mais baixa. Nesse momento ele não está apresentando as ordens, porque esse site ele só informa as ordens a partir das 20 horas do dia anterior da corrida. E nesse horário que eu gravei ainda não tinha dado 20 horas. 20:10, 20:15 ele já começa a te mostrar. Então quem vai trabalhar back deve pegar o cavalo que tiver mais vitórias e que tiver com a ordem mais baixa. E aqui são momentos da corrida em que esse cavalo ele tem a capacidade de baixar a sua ordem em 13%, 26%, 59%, 59%. Então o que ocorre? O cavalo que tiver a ordem mais baixa, que tiver mais vitória e que tiver esses percentuais mais altos, são cavalos indicados para trabalhar em back. O cavalo que tiver mais corrida e nenhuma vitória, como esse aqui, ó, são cavalos indicados para trabalhar em lei. E aí você vai selecionar conforme a ordem que ele esteja. De preferência pegar os cavalos que estão com ordem abaixo de 10. E aí você faz a seleção. Coloca, se trabalhar com 3 leather, pode ser, e vai trabalhar só com lei, coloca 3 cavalos para lei. Se vai trabalhar com back e com lei, coloca 2 cavalos para back e 1 para lei. Eu no momento eu estou trabalhando com 4 leather. Boto 2 em back e 2 para lei. Às vezes boto 3 para back, porque cada um desses sites me indicou um provável vencedor. Então eu vou colocar back os 3 cavalos. E cada um vai receber na minha tips uma estrela. Esse é o outro site, o Punter. Seleciono aqui a corrida. Vejo o horário. Clico. Aqui eu vou direto para o Predictor. Ele mostra aqui o gráfico, mas hoje eu não me detenho mais a fazer essa análise. Eu apenas vejo o que esse site está me indicando como o provável vencedor. Eu aqui estou fazendo uma análise do cavalo muito detalhado, mas não preciso mais fazer isso. Vou em predito e predito vai me indicar a posição que o cavalo vai chegar.
Se ele disser que ele vai chegar em primeiro lugar, eu dou uma estrela para ele e boto ele para back. Vamos ver. Às vezes trava um pouquinho. Pronto, olha aí. Ele mostrando. Eu cliquei em predito, ele vai abrir essa posição e me mostra. O cavalo que tiver com 100%, ganha uma estrela e eu boto ele como sendo um cavalo. Tá vendo? Embora ele tenha segundo lugar na forma, mas tem probabilidade de ganhar. Então é um cavalo que eu vou botar para trabalhar back. Olha a sorte do cavalo 4 e do outro, tá vendo? É uma corrida de 5 for love. É uma corrida STKS muito arriscada. E aqui eu já vejo no Gig Story e vou selecionando os cavalos que foram analisados. Veja que eu fiz essa análise, ó, faltando 14 horas para a corrida, quer dizer, foi uma análise que eu fiz à noite. Aí o que é que ocorre? Quando chega no outro dia de manhã, esse quadro aqui está todo diferente. Então o ideal é que a gente faça a análise 2 horas antes da corrida, que aí vai ter pouca alteração. Às vezes o cavalo que estava aqui hoje à noite como favorito, amanhã ele está em terceiro lugar, quarto lugar. Então isso muda todo o seu perfil da análise e toda a sua estratégia para trabalhar na corrida. Recapitulando, eu analiso os 3 sites, seleciono os 3 vencedores indicados por esses sites e boto esses 3 vencedores indicados pelo site na Leader. Às vezes os 3 sites indicam o mesmo cavalo para vencedor. Então há uma forte tendência desse cavalo ganhar. Mas vai depender de como ele se comportar na corrida. Às vezes ele é um super favorito, está com uma ordem de 1.8, 2,10, ele larga mal e desenvolve mal. Então, a estatística, a análise, ela vai lhe dar uma visão, uma ideia do que pode ocorrer. E aí você monta a sua estratégia. Por isso que eu boto hoje 4 leather e me posiciono para trabalhar cavalos em back ou cavalos em lane. Porque se o mercado modificar, eu tenho alternativa, ou então eu nem trabalho a corrida. Então, recapitulando, pegar sempre na escolha da corrida cavalos com ordem no máximo de 4, o favorito, que o primeiro, o segundo ou o terceiro cavalo tenha na forma vitória. Eu evito quando, por exemplo, na análise, todos esses têm vitória. O que significa que vai acontecer, vai ter uma briga muito grande na corrida. Tome como princípio o seguinte: cavalo que tem vitória é mais fácil de vencer do que cavalo que não tem vitória. O inverso da moeda é o mesmo. Cavalo que não tem vitória é mais fácil de perder do que cavalo que tem vitória. Espero que com essas novas orientações vá auxiliar e complementar o que já foi passado nos outros 2 vídeos. Bons estudos, bons greens e sucesso!